Fácil não é, né? Mas temos que fazer a vontade do Senhor. Amém? Eu vou estar lendo aqui Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Eu leio um e a igreja lê outro e assim vamos até o 10. Amém? E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. 2 a igreja. Eu vi falar. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. E eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. 4. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Não temas, nem temas as suas palavras, ainda que esteja contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca, come o que te dou. Então vi e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E ele estava escrito por dentro e por fora. E ele estava escrito lamentações e suspiros e ais. Amém, igreja? Até aqui. Estou chorando porque Deus é lindo, né? Deus, ele é maravilhoso porque ele fala primeiro conosco, né? Essa palavra é forte, que corta para nós que vamos estar falando, né? O versículo 1 já diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aqui, quando Deus fala para nós nos colocarmos em pé, é para escutar a palavra dele, é para fazer obedecer o que ele fala para nós fazermos, para nós não fugirmos daquilo que ele coloca nas nossas mãos, para nós não retroceder e fazer somente a vontade dele, assim como foi com Ezequiel. Ezequiel, ele foi ali, ele tinha que falar com um povo que era rebelde, que não queria escutar a palavra. O povo de Israel era um povo de coração duro, um povo teimoso, um povo que não fazia, eles pecavam, né? Então era como se fosse Sodoma e Gomorra, né? Assim como aconteceu também com Jeremias, porque Jeremias ele foi falar com o povo e o povo também era rebelde e não queria escutar a palavra do Senhor. E hoje em dia é assim também. Às vezes vamos falar de Deus para as pessoas e nem todos nos dão crédito. Não escutam a palavra do Senhor. E aqui Ezequiel foi e fez a vontade do Senhor. E Deus falou com ele para ele não temer. Mesmo que ele chegue e veja as pessoas de cara feia, de cara virada, e aí Deus falou para ele, não tema, faça o que eu estou falando para você fazer. Se Deus está mandando nós irmos e falar com alguém,
Então nós temos que fazer a vontade dele. Não devemos fazer a vontade do nosso coração. Devemos fazer a vontade do Senhor. Se Deus está mandando, nós temos que fazer, obedecer a vontade dele para depois não pagar preço, né? Então, se Deus está falando para nós irmos abraçar, para nós irmos fazer a vontade dele, falar do amor dele, falar de Deus para as pessoas, nós temos que fazer. Só vou falar um pequeno testemunho. Tem uma pessoa que trabalha comigo e ela é afastada. E eu falei muito para ela, conversei com ela, falei, volta para a casa do Senhor. Só que ela não liga. E aí hoje ela falando comigo, ela falando assim, Gi, meu pai é pastor. Eu falei, então, volta. E ele dá muitos conselhos para mim. Tudo que eu falo para ela, Deus usou a vida do pai dele, o pai dela, para falar para ela. Aí eu falei, então, às vezes a gente olha para o homem, vamos para a igreja e olhamos para o homem, não devemos olhar para o homem, porque foi Deus quem nos chamou, foi Deus que nos colocou aqui. Então não devemos olhar, porque se nós formos olhar, a gente sai da presença do Senhor. Então não devemos olhar sempre para Jesus, porque foi Ele que nos resgatou, que nos tirou lá de fora e nos lapidou e nos capacitou para estarmos aqui. Amém? Então com Ezequiel foi assim, ele foi falar com o povo, só que nem a palavra do Senhor fala, né? Para ele ir e não olhar para a cara das pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas não vão dar crédito quando nós estamos falando. Mas com Ezequiel não foi diferente. E aí ele foi e fez o que a vontade do Senhor, o que Deus falou para ele fazer. Mesmo estando lá e ouvindo, esse é mais um profeta que veio aqui falar conosco. Não vamos escutar não, vamos para lá, deixa ele aí falando sozinho. Mas ele foi e fez a vontade do Senhor. Mesmo nós não queremos, nós temos que fazer a vontade do Senhor, obedecer somente a Ele, e não olhar para trás, não olhar o que as pessoas estão falando, o que estão fazendo, e não é diferente hoje também. Então não devemos fazer a vontade do homem, sim a vontade de Deus e obedecer somente a Ele, como já foi falado aqui sobre obediência. Amém? E Isaías 60, por favor. Versículo 1. Aqui em Isaías fala, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Aqui Isaías fala, né, sobre a luz. Fala assim, levanta-te e resplandeça sobre ti a luz. Nós somos a luz do mundo. A glória do Senhor está sobre nós. Então, por isso que nós devemos fazer a vontade dele. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, aqui, se nós somos a luz e devemos levar a palavra dele, nós temos que dar bom testemunho dentro da igreja e fora da igreja também. Amém? Devemos fazer a vontade do Senhor. Temos que ser igual dentro da casa do Senhor e lá na rua também. É igual uma vez eu já falei aqui que eu estava trabalhando e uma pessoa me viu, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, ia ser um mau testemunho para mim, não só para mim, mas para Deus também, envergonhar o evangelho, né? Vou no Ezequiel de novo, capítulo 3, versículo 9.
Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Aqui ele fala de novo, né? Para Ezequiel não se assustar e não temer, porque é casa rebelde. Muitas das vezes, lá fora, agrada mais do que estar na presença do Senhor. O mundo oferece muitas coisas, mas devemos. Às vezes as pessoas chegam e vêm falar de Deus para nós, né? Vou dizer por mim, quando eu vi as pessoas, né? Ah, vamos para a igreja. Ah, não, agora não. Agora eu não quero. Ah, tem que usar saião, tem que usar. Não posso pintar o cabelo. Não posso fazer nada. E aqui fora tá bom. Então, às vezes, é que eu não quero ser muito direta, né? Então, às vezes, lá fora tá bom, tá. Na hora é aquele prazer, nos sentimos bem. Mas logo depois vem aquele vazio. Esse vazio, quem nos preenche é só Deus. Porque é só Deus que preenche esse vazio. Então, às vezes nós estamos ali se divertindo, tudo, mas quando estamos sozinhos, no quarto, olhando somente para nós, pra eu e o espelho e eu. E aí vem aquele vazio, né? E aí vem a depressão, vem a angústia, vem a tristeza, e isso somente Deus, só Deus que Ele tira isso de nós. Então devemos seguir ao Senhor, porque somente Ele que tira a depressão. Às vezes dá vontade de você estar num quarto escuro, fechar os olhos e ficar ali quietinho, sem ninguém mexer com você, depressão. Aquela angústia, às vezes vem, se está no meio das pessoas, vem aquela felicidade momentânea, porque é tudo momentâneo. É isso que o mundo oferece. Mas com Deus não é assim. Porque Deus, Ele nos traz paz. Nós podemos passar por todas as coisas, mas estando com Deus, vai ser bem melhor. E Deus, eu falo por mim, porque quando eu entrei na presença do Senhor, eu estava abatida, eu estava depressiva, e tem coisas que só Deus, Ele conhece, porque só Deus, Ele preenche o nosso coração. E depois que eu entrei para a presença do Senhor, tudo muda. As lutas, temos lutas sim, mas junto com o Senhor é diferente, porque nós sabemos em quem confiar. Assim como diz em Salmo 37, sim. Devemos confiar, entregar tudo na mão dele e fazer a vontade dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Devemos confiar no Senhor que Ele tudo fará. Ele não vai fazer só um pouquinho, Ele vai fazer tudo. Ele vai nos transformar, Ele vai nos lapidar, porque somos barro. Então devemos ser transformados e pedir todos os dias para o Senhor nos transformar. Pedir misericórdia por Ele, por estarmos aqui, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário, né? Então devemos sim ficar firmes na presença do Senhor, seguir, olhar para Jesus, largar as coisas do mundo e seguir somente a Jesus. Deus usou a vida do irmão para falar da ceia, falar que devemos olhar somente para Ele, entendeu? Para nós buscarmos o Senhor verdadeiramente, fazer a vontade do Senhor verdadeiramente. E pedir para Deus nos dar força todos os dias e segurar nas nossas mãos, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, pela graça dele. Ele que nos dá força para caminhar, para levantar. Se passamos por enfermidade, é Ele que está ali, ó, do nosso ladinho, nos livrando de todo o mal. É Ele que nos guarda todos os dias, ao sair para trabalhar, ao voltar. É Ele que nos guarda. Perto do meu serviço, está acontecendo... Como que fala, pastor? Que eles estão querendo sair, Eles estão tentando tirar o povo dali
da favela, né? Do moinho que tem lá perto. Desapropriar. Aí, esses dias eu passei, aí você olha assim, você vê, eu tenho dó de ver aquelas pessoas, porque com criança, né? Os policiais tentando tirar eles dali, mas Deus sabe o porquê deles estarem ali, né? Deus, ele sabe de tudo. E aí a gente tem que confiar nele. E eu sou muito cagona, porque eu vejo assim, eu já quero correr. Aí então eu vi os policiais tudo lá, eu falei, Jesus, como que eu vou passar ali? Aí eu falei, como que eu vou passar ali com esse povo? Eu vou pelo meio da rua. Eu acho que eu prefiro ser atropelada do que, sei lá. Então, aí, por isso que eu falo, às vezes nós temos que pedir, sim, para Deus nos guardar, porque nós não sabemos se vamos voltar para casa. Por isso que devemos sim, pedir para Ele, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por nos guardar, obrigado por nos livrar, por ter nos levado em segurança e ter nos trazido em segurança também para as nossas casas. Porque às vezes saímos e não sabemos se vamos voltar. Por tantas coisas que anda acontecendo por aí, né? Pelo mundo. Então, por isso que devemos ser igual Ezequiel. Nos colocar de pé, ficar firmes na presença do Senhor, obedecer a palavra dele e seguir somente ele. Porque somente ele é quem segura nas nossas mãos e nos dá força. Ezequiel foi e fez a vontade do Senhor. Devemos fazer a vontade do Senhor, por mais difícil que seja, mas devemos fazer a vontade dele. Ezequiel foi e falou com o povo, porque era um povo rebelde, era um povo que não acreditava em Deus, era um povo que pecava. Não é diferente de hoje, não é diferente. Igual eu falei, às vezes vamos conversar com as pessoas e as pessoas não dão crédito para nós. Ah, vai mais uma crente, ó, falar comigo. Não vou naquela igreja não, ixi, não vou. Então, mesmo ele vendo aquele povo gemendo, aquele povo se lamentando, ele foi lá e fez a vontade do Senhor, não é diferente de hoje. Devemos fazer a vontade do Senhor. Se Deus manda abraçar, tem que abraçar. Se entrar alguém, se chegar, né, alguém na igreja, temos que cuidar, temos que amar essa pessoa. E devemos cuidar, sim. Amém? E até aqui que Deus falou comigo, eu creio que deve ter falado no coração de cada um. Então, igreja, vamos olhar somente para Jesus, seguir Ele e entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar somente nele, porque somente Ele que nos coloca de pé todos os dias. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.